Aziel Lima, Incentivo Cultural, Rádio Lagar FM. Mas essa porra um dia vai mudar. Olá, minha gente, está começando mais um programa Jovem Repórter. Temos aqui tudo o que você precisa saber: cultura, saúde, educação e as demandas da comunidade. Vem com a gente, o Jovem Repórter já está no ar. Você quer mandar um alô ou uma reivindicação? Chama no nosso WhatsApp 991 89 90 96. Mandem foto, mandem áudio, mandem vídeo de um problema na sua rua ou na sua comunidade. Para ligar, chama no 339-1422, o telefone da Lagar FM, a rádio da família feliz. E nesta terça-feira, 7 de março, estamos recebendo o professor Léo Alves, de jornalismo da UEPB. Ele também é comentarista esportivo pela rádio CBN e compõe a equipe do Jornal da Paraíba nas transmissões do Campeonato Paraibano. É uma oportunidade de conhecermos as suas passagens por vários meios de comunicação, destacando também a sua experiência e atuação em sala de aula. Bem-vindo, professor Léo. Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado, Maurício. Prazer reencontrá-los. Um abraço, Ruvieri, também prazer reencontrá-los. E participar desse programa que dá voz à juventude, que inspira, como eu falava para o Maurício em off. É muito importante a gente bater um papo, e sobretudo numa rádio comunitária que para mim é uma essência muito grande do rádio, que você tem a oportunidade de falar para aquela população naquela localidade, A rádio comunitária ela tem uma importância social muito grande, porque realmente ela dá voz àquela comunidade, E o trabalho que a Lagar faz, ela realmente repercute não só na comunidade, mas também nas comunidades circunvizinhas. Sem dúvida. Professor, como começou a sua trajetória na comunicação? Olha, a minha trajetória na comunicação, eu fiz escola técnica redentorista, me formei em eletrônica e desde então, assim, por influência de meu tio Gutenberg Simões, que trabalha hoje na Correio, desde muito pequeno ele me levava para a Rádio Borborema, eu acompanhava os programas esportivos, algumas transmissões, isso foi um programa Cante com o Rei que ele fazia na época, isso me despertou, na época mesmo do redentorista, com meus 14, 15 anos, a vontade de se fazer jornalismo, Mas aí, como eu vinha de uma escola técnica, o meu primeiro vestibular, eu não fiz para jornalismo, eu fiz para para direito e para engenharia mecânica, E não fui aprovado, Passei um ano seguinte, isso foi em 93, e no ano seguinte, em 94, eu fiz novamente, só que eu já fiz para jornalismo e para engenharia mecânica novamente. E aí eu consegui ser aprovado nos dois e cursei um bom tempo de manhã jornalismo e à tarde engenharia mecânica, Só que com as oportunidades que foram surgindo, estágio no SESC, estágio na Rádio Caturité, inicialmente com plantão, depois com um programa religioso chamado Cartas e Canções, eu acabei migrando só para o jornalismo, E fui focando só no jornalismo. Depois eu estagiei na Rádio Borborema em 96, como setorista do 13, como repórter. Aí em 97 eu me afastei e voltei em 98, já como setorista do Campinense, onde eu tive a oportunidade de acompanhar a volta do Campinense, que estava afastado de um campeonato, que ele tinha saído em 96, ficou até 98 fora e voltava, E depois fiquei, e nesse período surgiu em 99 uma oportunidade no Diário da Borborema, eu fui para lá para ser editor de esportes e como eu tinha terminado o curso em 98, eu estava sem um emprego fixo, eu tinha me inscrito no concurso do Banco do Brasil, Entre a data da prova, surgiu uma oportunidade no Diário da Borborema e eu fui para lá, fiquei no Diário da Borborema, só que eu fui fazer o concurso do Banco do Brasil e acabei passando. E aí, natural de você ir para uma área de concurso, de estabilidade, e sair do Diário da Borborema. E aí, fui para o Banco do Brasil, mas só fiquei até 2001. E aí, em 2001, eu voltei para o Diário da Borborema, e em 2001 também eu fui para a TV Borborema, a convite da Neide Nascimento, fiquei lá no Diário e na TV Borborema até 2005, depois eu fui para a TV Paraíba, até onde eu fiquei em 2010,
E me afastei de redação em 2010 para fazer mestrado, para fazer doutorado, né? E voltei em 2018 para a CBN, né? Já, né, para a sala de aula também de 2013 eu fiquei, a partir de 2012 eu me afastei também de sala de aula, né? Mas nesse período eu também passei a assumir a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação especificamente do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da Universidade Estadual da Paraíba. Estou lá há mais de 10 anos, né? Então, transitando, e voltei em 2018 para a CBN, né? Justamente porque é o veículo que eu gosto muito, é rádio, né? Então eu voltei em 2018 para a CBN, estou até hoje. A nossa outra estagiária, Mariana Farias, teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas ela separou aqui algumas perguntas para o nosso professor, e uma delas é a seguinte: em qual momento você teve a certeza de que estava no caminho certo e era aquilo que você queria fazer na área de jornalismo? Quando eu fui para o banco, né? Porque eu sempre tive isso muito certo, né? Do jornalismo. Tanto é que eu deixei engenharia mecânica, né? Essa inspiração no meu tio, ela me levava muito para isso, né? Só que todo mundo sabe que o jornalismo ele tem muito de uma questão de uma vocação, né? De um sacerdócio, né? Porque uma missão mesmo. É uma missão, né? Todo mundo sabe que a gente não ganha muito dinheiro. Mas quando surgiu a oportunidade para ir para o banco, eu disse: não, pronto, eu vou para o banco, eu vou ganhar mais, vou estar estável, estar no Banco do Brasil, vou estar tranquilo. Só que naquele ano que eu passei fora, me consumia muito, né? Então ali eu tive uma incerteza do que eu queria pela questão financeira, mas quando eu fui para o banco e que eu comecei a trabalhar com outra coisa, eu disse: não foi isso que eu escolhi para minha vida, não foi por isso que eu deixei engenharia mecânica, não foi por isso que eu deixei a área de eletrônica, foi pelo jornalismo. Por que é que eu estou aqui, né? Porque eu não estou tendo coragem de voltar para a minha profissão. Então eu tive a certeza nesse momento. Tanto é que quando eu cheguei para pedir demissão ao meu gerente, ele tentando me convencer de todas as formas, eu disse: olha, eu quero ir embora porque toda vez que eu ler uma notícia que não foi eu que estiver participando, eu vou estar triste. Eu posso ser presidente do Banco do Brasil, né? E ele disse: não, tudo bem, então pode vir segunda-feira que eu dou sua missão. Brincadeira à parte, a presidente do Banco do Brasil hoje em dia é de Campina Grande, né? E entrou no mesmo ano que eu no banco. Mas lógico que provavelmente se eu tivesse passado um pouco mais de tempo. E por que eu saí do banco? Porque era o momento de sair. Porque eu tive um convite para voltar para o Diário da Borborema e era a minha oportunidade. Inclusive voltei ganhando menos do que eu ganhava no banco, mas era o que eu queria. Disse, né? É a hora de eu me recolocar no mercado, senão eu vou passar o resto da vida infeliz. Fazer o que gosta sem dúvida é muito bom, né? E como foi que surgiu o convite para ser comentarista esportivo da CBN? Olha, eu estava afastado, como eu disse, né? Eu saí da TV Paraíba em 2010 para fazer mestrado, era algo que eu tinha decidido quando eu... na TV Paraíba eu já tinha sido repórter, produtor, chefe de produção, editor, e eu disse: não, quando eu passar no mestrado, né, eu vou pedir demissão, vou ficar só no mestrado. E aí em 2010 eu saí, fiz mestrado, depois fazer doutorado, e quando a CBN chegou em Campinas, chegou no começo do ano, acho que em fevereiro para março, e em abril o Carlos Siqueira me ligou, perguntou se, né, estavam atrás de um comentarista, né? Eu já tinha feito alguns comentários lá para a Rádio Cariri, na época, como comentarista especificamente, e aí o Siqueira me convidou, perguntou se eu tinha interesse, e eu disse: não, vou pensar e te dou uma resposta, né? Quando eu pesei, né, porque eu só faço os comentários nos jogos, eu não participo do dia a dia, né? Quando eu vi as minhas atribuições com o dia a dia de sala de aula, o dia a dia lá no NUTS, e eu não tenho como fazer todos os dias, né? Então ele disse: não, mas é só nos jogos. Aí eu aceitei, foi em 2018, foi um convite do Carlos Siqueira, depois o Expedito Madruga, que é o coordenador de esportes, com quem eu trabalhei no Jornal O Norte, ele também entrou em contato comigo e a gente acabou fechando e estou lá até hoje, né? Surgiu a partir disso, dessa formação de uma nova equipe que se tinha aqui em Campina Grande. E você se identifica mais com professor, com a área da docência ou no jornalismo? Olha, a docência para mim ela foi uma coisa muito, vamos dizer assim... Não estava planejado. Não estava planejado, nunca me imaginei professor, né? Mas hoje eu me realizo muito como professor, né? Me realizo como jornalista, mas hoje em dia dentro da sala de aula ela acaba me realizando muito, né? Mas eu sempre procuro fazer as duas coisas, porque eu acho importante você estar no mercado para trazer as novidades para os alunos, né? Eu entrei como professor em 2004, como professor substituto no curso de comunicação, né? Na época não se tinha prova como a gente tem hoje, aula como a gente tem hoje, né? Era só o currículo e na época quando eu fui aprovado e fui convidado, né? O salário não era muito bom,
Mas não era por isso, né? Porque eu não queria ser professor, porque eu queria me dedicar, que eu estava na TV Paraíba na época, né? Na verdade, né? Estava na TV Borborema, era? Não lembro, acho que foi em 2004. Não, foi em 2004, realmente, foi isso mesmo. Eu estava na TV Borborema e no jornal. Eu disse, não 2004 para 2005, não vai dar certo. E aí, quando eu passei, eu fui para entregar. Eu disse, não, isso não é para mim não, isso não dá. Aí o professor Socorro Palito disse, não, faça a experiência, né? Fica um semestre, se você não gostar, você desiste, né? Mas tem a experiência. E aí você nunca tinha dado aula, você fica com aquela insegurança, mas aí já se vão quase 20 anos nessa brincadeirinha, né? Logicamente, sempre fazendo concurso para substituto, se afastando um tempo e voltando outro, mas eu me identifico muito com a docência porque eu acho que o professor, ele tem uma missão muito grande na vida do aluno, né? Eu lembro dos meus professores, lembro disso e eu digo sempre, um professor ele pode alimentar um sonho de um aluno, mas ele também pode matar o sonho de um aluno, da forma que ele diz, da forma que ele fala. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz. Isso eu estou falando de professores universitários que têm um impacto numa vida, né? Não estou nem falando de crianças que eu não domino essa área. Mas eu encontro colegas, né? Que todos são colegas, né? Se não são em sala de aula, depois vão ser no batente. Mas a forma que você fala, às vezes não deu, professor, eu lembro disso, não sei o quê, o senhor me disse isso uma vez, o senhor disse isso numa aula, eu aprendi isso com o senhor. A gente não lembra, né? Como a gente pode marcar uma pessoa. Então, assim, por isso que eu me realizo muito com essa questão de ser professor, né? E, sobretudo, pelo aprendizado e a renovação que a gente tem como professor. É verdade. E o jornalismo, assim, é muito prática, né, muito professor? Prático. Mas, assim, é importante a gente estar na academia, vendo a teoria, porque ela fundamenta a nossa prática, né? Por isso que eu não concordo com a não obrigatoriedade do diploma para ser jornalista, justamente porque a academia fornece subsídios teóricos para você ter uma prática correta, né? Porque, justamente, eu sempre uso o seguinte exemplo. Veja só, quando você vai aprender a dirigir numa autoescola, né? Você vem com a teoria, você vai pisar, você vai botar a primeira, vai pisar no acelerador e vai tirar devagarzinho o pé da embreagem, senão você estanca o carro. E você estanca um bocado de vez. Quando a gente aprende a dirigir, a gente faz isso naturalmente. Ninguém pensa que está pisando no acelerador, tirando o pé da embreagem e tem que pisar na embreagem quando pisa no freio. Com o jornalismo é a mesma coisa. A gente vai aprender conceitos, né? Como é que a gente faz um lead? O que, comando, quando, por quê? Exemplo. Né? Quando eu comecei no jornal, eu fazia isso. Eu botava as perguntinhas e ia respondendo para depois construir o meu lead. Hoje em dia a gente faz isso naturalmente. Por quê? Porque a teoria, ela apreendeu na gente. Né? Ela entrou na gente e a gente domina aquilo de tal forma que você não precisa estar revisando. É como um médico que aprende a teoria que vai fazer. Então, no jornalismo é da mesma forma. Logicamente, na prática você vai encontrar situações que a experiência vai te dizer. Mas a teoria ela é muito importante, ela que vai te fundamentar. Né? Às vezes a gente está fazendo algumas coisas erradas, achando que está fazendo certo, porque a gente não conhecia a teoria. E dia de um universo de tantas fake news, é muito importante nós, profissionais de jornalismo, termos um trabalho com credibilidade para que a gente não divulgue fake news e tenha a credibilidade do público. Né? Sem dúvida. E a gente vive hoje, né, posso dizer assim, uma democratização da informação, da comunicação, que isso é confundido muito com jornalismo profissional, né? Então você tá lá, você tem seu Instagram, você faz uma canopla aí em qualquer lugar desse, que é a coisa mais simples do mundo você fazer, você bota um nome, você começa a buscar notícias e, infelizmente, às vezes eu vejo determinadas informações, né, escritas em pessoas que se intitulam como jornalistas ou como repórter. Se você lê 5 linhas, das 5 linhas, em todas elas tem um erro de português. E fora o sensacionalismo. Fora o sensacionalismo, a falta de respeito muitas vezes, né? Porque a universidade, eu digo sempre, não é um curso técnico. Ela vai trazer uma reflexão crítica da sua postura, da sua ética, né? De como você vai agir de determinadas situações, né? Como você vai pensar aquela matéria. Olha, isso aqui eu acho que eu não vou entrevistar aquela mulher nesse momento, porque ela está num momento muito difícil de vida, eu vou respeitar aquele momento. Né? Então é preciso a gente também se posicionar isso, né? E às vezes se quer muito, mas a nossa ética, a nossa forma de atuar, ela, né? Uma vez aconteceu, eu estava na TV e o Globo tinha morrido o pai de Ednancy Fernandes, né? E o Globo Esporte queria que a gente fizesse uma matéria, uma passagem, eu não lembro o que era,
E eu tinha ligado para a Nancy, ela pediu assim, ela disse, olha, eu sempre recebi vocês muito bem na minha casa, nunca fiz questão, mas nesse momento eu não queria ninguém da imprensa na minha casa. E quando eu recebi a determinação da rede, eu disse, olha, eu não vou. Não vou porque... Aí expliquei, não vou, não, mas não sei o que, não sei o que. Não, eu disse, eu não vou por isso, por isso, por isso, por isso. Porque eu vou respeitar o momento dela. Ela sempre nos recebeu na casa dela, abriu a casa dela, sempre, nunca fez questão, a hora que fosse, a Nancy sempre nos recebia. E ver essa determinação de que queria que a gente fizesse uma passagem, que entrevistasse a família dela, disse, não, gente, nós não vamos fazer. Se vocês quiserem imagem da rua, imagem do negócio, mas nós não vamos entrevistá-la e nem ninguém da família dela. Não, então não interessa. Ficou por isso mesmo, deram uma nota, aquela coisa toda, mas eu não fiz. Por quê? Porque a ética, o respeito acima de tudo ao ser humano, naquele momento, a dor de uma filha, para mim era muito mais importante do que uma questão jornalística. E isso a gente não aprende só na prática, a gente aprende na faculdade com disciplinas teóricas que muitas vezes a gente não gosta, mas faz a gente ter uma reflexão muito grande, né? A universidade ela abre a mente da gente, como eu digo, não é um curso técnico. Se fosse um curso técnico, aqui, como eu digo sempre, quando vocês estagiam numa rádio como essa, ou estão participando de uma rádio como essa, a minha disciplina de rádio, você vai ter contato muitas vezes 3, 4, 5 vezes no estúdio, aqui você está toda semana. Então, essa parte técnica você vai aprender muito mais no estágio do que propriamente. Mas a discussão, a reflexão, a postura, né, o erro, como é que aconteceu, e quando acontece isso, o que é que eu faço? Isso, né, vai nos trazendo através daquelas questões teóricas que a gente vê lá atrás. E sempre quando a gente traz alguém ligado ao jornalismo, a gente faz essa pergunta. Acho que se a gente fosse pegar os outros programas, dava para fazer uma aula. Quais são os conselhos que você dá para os seus alunos para a gente ser um bom profissional? Acho que acima de tudo a leitura, ela é fundamental, né? Né? Você, como jornalista, você tem que ler, né? Você tem que buscar referenciais, né? Culturais, musicais, né? Esportivos, né? Porque não dá para eu sou um jornalista esportivo, né? Eu, por exemplo, eu me intitulo como um jornalista esportivo, mas eu não domino todos os esportes. Então nós somos muito mais jornalistas de futebol do que propriamente jornalista esportivo. Verdade. Né? Sou narrador esportivo. Você sabe narrar basquete? Né? Você sabe narrar, por exemplo, surf? Vôlei? Né? Então nós aqui, pelo fato de o esporte ele ser o futebol, a gente é muito jornalista de futebol. Então, buscar essas referências, né? Se dedicar, né? Ter humildade para aprender, né? Isso é muito importante, né? E persistir. Né? Quando você está se formando é muito importante você persistir. Porque estagiar, buscar o estágio, né? Para ser esse profissional, para aprender. Né? E a persistência, porque eu sempre digo o seguinte, eu recebi não de todos os lugares quando eu saí da universidade e depois eu trabalhei em todos os lugares que eu tinha recebido não. Então assim, é a persistência. Então para ser um grande profissional, né, você ter ética, você ter a leitura, você ter humildade para aprender, não se deixar levar pela vaidade. Muito bem, para você que está chegando agora, para você que está ligando o rádio nesse momento, tá acompanhando, né, o decorrer da conversa, né? Para você que ainda não acompanhou nas redes sociais a nossa divulgação, hoje aqui no nosso programa Jovem Repórter, estamos recebendo Léo Alves, né? Professor Leonardo Alves, professor de jornalismo, né? Ele que atualmente é comentarista pela Rádio CBN, né? E também compõe a equipe do Jornal da Paraíba nas transmissões do Campeonato Paraibano, passagens aí com outros veículos de comunicação também. O Jovem Repórter hoje abrindo as portas, né? Tendo a honra de receber o professor Léo, para poder também conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Principalmente na comunicação, e também passar um pouquinho de uma mensagem positiva para muitos estudantes, né, que estão nos ouvindo, né? A gente tem um público, principalmente com a juventude, e a gente também tem muitos estudantes dos cursos tanto de jornalismo pela UPB, como de comunicação social pela UFCG, que acompanha semanalmente o nosso programa. Então, eles acabam absorvendo essa programação com a gente, trazendo pessoas ligadas à área, né? Para poder servir de inspiração, professor Léo, e também ao mesmo tempo, né, ter um pouco assim de um conteúdo histórico para poder se referenciar através de vocês. Então, com muita alegria a gente recebendo o professor Léo Alves. Você pode nos acompanhar através da frequência 87.9 pelo rádio convencional e também pelo Facebook Lagarnet, além do rádio lagarfm.com.br, né, que é através da internet que você pode ouvir a nossa programação. Então agradeço desde já a você que nos acompanha também pela internet, de onde quer que esteja. Quer participar conosco?
liga pra gente pelo 33391422, né? E a gente também tem o nosso WhatsApp para você participar, interagir. Manda sua mensagem para dizer de onde você está nos ouvindo. Quiser fazer alguma pergunta ao nosso professor Léo, tá? Você pode mandar sua mensagem. É o 9189-9096. 9189-9096 é o nosso WhatsApp para você interagir e participar conosco dentro da nossa programação de hoje, recebendo o professor Léo Alves. Pois é, e a gente pode dizer que foi o jornalismo esportivo que ele escolheu, não foi, professor Léo? Sim, sem dúvida, né? Eu sempre gostei muito de rádio, né? Eu escutei muito rádio, muita transmissão esportiva quando eu era criança, né? E isso, né? Meu tio trabalhava com jornalismo esportivo, isso me levou ao jornalismo esportivo, né? E eu tive a oportunidade, né, de, vamos dizer, realizar o sonho de trabalhar com grandes nomes que eu escutava, né, quando criança, né? O próprio Joselito Lucena, o Rostan, né, Humberto de Campos, Adalberto Alves, né, o meu próprio tio Gutenberg Simões, que escutava, né, Romildo Nascimento, e aí uma série de pessoas que, né, eu tinha a oportunidade de de ouvi-los, melhor dizendo, depois passei a fazer parte, trabalhar junto com eles. Então, assim, é como eu digo sempre aos alunos, o Maurício sabe disso, né, hoje a gente está numa condição de professor-aluno, amanhã nós seremos colegas de trabalho, né? Por isso que eu digo sempre, eu estava falando dessa questão da vaidade, né? A gente, como jornalista, muitas vezes a gente se deixa levar pela vaidade. Eu digo sempre aos alunos, olha, as pessoas tratam bem a função, não é a pessoa. Então, pode ser, pronto, Maurício que está numa determinada emissora, vão tratar bem Maurício, porque Maurício pode dar, e depois Maurício sai, entra você, Matheus, aí... dizer, a bajulação que era com o Maurício agora vai ser com você, porque é a função, é o repórter de tal emissora, é o editor de tal emissora. E muitas vezes você acaba confundindo isso, achando que é você que é o... né? E o jornalista é uma missão, como a gente falava, né? Então não existe jornalista maior do que a notícia é o principal. E dentro da nossa área a gente vê muitos jornalistas se vestindo de personagem, e é uma coisa nas câmeras ou no microfone, e fora do ar é outra pessoa, né? Muitas vezes. E aí entra o que a gente estava falando da questão de você ser um bom profissional, né? Então você também tem que ser um bom cidadão, né? Você tem que ter os seus... Porque assim, fulano de tal é antiético na vida, mas é ético. Não, se mistura. Então se você é antiético na sua vida, se você, né, passa pano para determinadas coisas, na sua profissão você vai seguir mais ou menos do mesmo jeito. Sabe? É difícil dissociar, né? Principalmente dissociar a obra do autor. Exatamente. Então estamos recebendo aqui o professor Léo Alves, professor de Rádio Jornalismo da UFPB. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer, professor, a sua presença e renovar o convite. Rapaz, a gente vai estender um pouquinho, viu, Matheus? Vamos mudar o cronograma aqui, vamos estender mais um pouquinho. Então, à vontade, a gente se você 1h27, né? A gente vai passar aqui alguns informativos aqui dos incentivos culturais. Na pausa a gente vai para o intervalo. A gente vai voltar ainda para continuar um pouquinho ainda com o professor Léo. Então fica ligadinho aí conosco que a nossa programação ainda segue aqui na nossa programação. Vamos mandar um abraço aqui aos nossos incentivos culturais, em nome do consultório Dr. Alfredo Lucas Neto, com implante dental, cirurgia de dentes inclusos, cirurgia de cistos e tumores, próteses sobre implantes, harmonização orofacial e muito mais. Excelência em odontologia, fica na rua Nilo Peçanha 83, no João 23, Hospital João 23, ali no bairro da Prata, telefone 3321-3018. Em nome também do Atacadão dos Vidros, com boxes para banheiros, espelhos, portas, janelas de vidros e portões de alumínio para motores. Tudo em vidro e alumínio. Em breve também novo endereço. Telefone para contato 8902-3650. Em nome também da Eletromax, com consertos e manutenções em máquina de lavar, forno micro-ondas e bicicletas motorizadas. Rua Afonso Henrique Cavalcante, número 100. Bairro Presidente Médici, telefone para contato 839-9311-5743. Seja você também nosso incentivo cultural, entrando em contato através do nosso Instagram, o @projeto Jovem Repórter, ou pelo nosso WhatsApp, né, o 9189-9096. 1h29, vamos para uma pequena pausa, né, com os incentivos culturais da Rádio Lagar FM. Na sequência a gente volta com o nosso segundo bloco do Jovem Repórter. Fica ligadinho aí. Estamos apresentando o programa Jovem Repórter. Você está no melhor. Lagar FM 87,9. Mais ouvida. É hora da hora. Hora certa.
ZYD 694, Rádio Lagar FM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário Sistema Irradiante, situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones: Alô? 3339 1422 e 3339 3090. Campina Grande. Qualidade e eficiência é na WJ Tecnologia. Recarga de cartuchos e tôneres. Na WJ você tem busca e entrega grátis, manutenção, conserto e venda de impressoras, formatação de computadores e notebooks, recarga de cartuchos e tôneres e mais acessórios, produtos eletroeletrônicos e muito mais. WJ Tecnologia, recarga de cartuchos e tôneres. Rua Olinda 58, nas Malvinas. Fones 3333-9508 ou 98851-2476. WJ Tecnologia, trabalhando sempre com qualidade e eficiência. Hospital Rubens Dutra. Consultas médicas em diversas especialidades. Oftalmologista, ginecologista, clínico geral, cardiologista, endocrinologista, infectologista, exames laboratoriais, ultrassonografias, pré-natal, implante de DIU. Converse conosco pelo WhatsApp através do número 83 98136 0020. O Hospital Rubens Dutra fica na Avenida Floriano Peixoto, onde funciona a Universidade FIP, em frente ao Atacadão. Hospital Rubens Dutra. Panificadora Vitória, para melhor lhe servir. Você encontra a Panificadora Vitória na Rua Olinda. E agora você tem a Panificadora Vitória na Rua Cabaceiras. Panificadora Vitória, o melhor pão da cidade. Agora, bem mais perto de você. Panificadora Vitória. Rádio Lagar FM 87.9. Voltamos a apresentar o programa Jovem Repórter. Estamos de volta com o programa Jovem Repórter, uma voz além dos muros da escola, uma voz na comunidade, aqui nas ondas da Lagar FM, a rádio da família feliz, frequência 87.9. Vamos iniciando o nosso bloco, né, o nosso segundo bloco aqui, trazendo o destaque que a gente sempre traz sobre a importância da doação de sangue. Doe sangue, doe vida. O Hemocentro Regional de Campina Grande fica localizado na rua Eutécia Vital Ribeiro, sem número, no Catolé. Fica ali bem próximo à Rodoviária Nova. Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 17h30 e aos sábados, de 7 da manhã ao meio-dia. Então a gente destaca hoje uma doação de sangue aí, quem está necessitando dessa doação de sangue é o José Carlos do Nascimento, que encontra-se no Hospital da FAP. Então, José Carlos do Nascimento, Hospital da FAP. E aí você pode entregar o comprovante à Ana Cecília, que se encontra lá no Hemocentro, aguardando aí doadores. Então a gente faz esse apelo aí para essa doação de sangue em nome do José Carlos do Nascimento, do Hospital da FAP. Quer conferir os detalhes, vai lá no nosso Instagram, @Projeto Jovem Repórter, que está lá nos stories. A gente sempre mantendo atualizado aqui, tudo que a gente passa aqui, a gente também reposta lá para você acompanhar, né, essas divulgações de apelos sociais para poder contribuir. Se você não pode doar, que você possa fazer o compartilhamento, fazer essa divulgação para que possa ajudar. Inclusive, abração ao Instagram, @ajudar está no sangue, né? São pessoas aí, campanha belíssima de incentivo a doadores de sangue, né? Brevemente a gente vai ter a oportunidade de trazer a Suzana aqui para poder falar um pouco sobre esse projeto, que vem aí incentivando muitos jovens, né, para poderem iniciar a trajetória na doação de sangue. Então voltamos ao segundo bloco, mais uma vez aqui, com a participação do professor Léo Alves, trazendo um pouquinho aí das suas experiências voltadas ao campo da comunicação. Pois é, estamos aqui de volta com mais informações, com mais cultura para você, querido ouvinte. Antes da gente voltar com o professor Léo Alves, chegou um apelo aqui agora, em nome de José Humberto, que tem diabetes e essa doença afetou a sua visão, e aí está precisando fazer um tratamento que envolve um processo feito com 3 injeções e 3 lasers em cada olho para estancar e evitar a cegueira. Cada injeção custa R$ 2.500 e cada laser R$ 430, então
a família realmente não tem condições de pagar o tratamento completo e a espera pelo SUS, a gente sabe que é bastante demorado. Temos que correr contra o tempo para o seu José não perder a visão e por isso uma vaquinha está sendo feita na internet para começar esse tratamento urgentemente. A vaquinha é www.vaquinha.com.br/3548473 e também tem um Pix, que é o 83 DDD da Paraíba, 999816293, em nome de Ivna Adrele Lima Soares. Você também pode mandar o seu apelo, sua reivindicação, algum problema na sua rua, na sua comunidade, algum problema no posto de saúde, falta remédio, no CDMEX, algum problema na escola. Você pode entrar em contato conosco pelo 991 89 90 96 ou simplesmente mandar um alô, mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa, algum pedido de doação de sangue. Você pode participar conosco também pelo 339-1422, seguir o nosso Instagram e também o nosso blog, né, Maurício? Vamos dizer, isso aí, Matheus. Inclusive, Matheus, a gente repassar aos ouvintes, né, que através do nosso Instagram também a gente acabou fazendo um flagrante, né? Aliás, foi você, né, Matheus? Flagrante lá um buraco, né, no cruzamento das ruas Fernandes Vieira e Olavo Bilac, no bairro do José Pinheiro. Conta um pouquinho pra gente aí como é que você fez esse flagrante e quais os retornos aí das autoridades competentes. Pois é, estava passando ali pela rua Fernandes Vieira, na esquina com a rua Olavo Bilac, no bairro do José Pinheiro, e um buraco realmente enorme, acho que uma cratera, pode provocar graves acidentes em Campina Grande. Ali é uma área onde moram muitos idosos e alguns deles me procuraram para denunciar esse problema e cobrar providências da Prefeitura Municipal de Campina Grande através da SESUM, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, que, em nota, disse que vai mandar uma equipe ainda hoje para resolver o problema. Então você pode participar conosco, mandando seu apelo, sua reivindicação e nos acompanhando também nas redes sociais, como disse Maurício. Nós estamos no nosso Instagram, @Projeto Jovem Repórter. Você também pode nos acompanhar através do Facebook Lagarnet e também acessar o nosso blog jovemreportercg.blogspot.com e confira produções exclusivas direcionadas à nossa juventude, com informações de utilidade pública e olhar cultural. 1h37. Isso mesmo, Matheus. Aproveitando aqui rapidinho para destacar uma das matérias, né, exclusivas que a gente coloca lá no nosso blog, né? O jovemreportercg.blogspot.com.br.com, né? Não tem o BR não. jovemreportercg.blogspot.com. Um destaque aqui que a gente publicou algumas semanas atrás, né? Lembrando da SORAC, né? Que é a Associação Raízes da Cultura, associação que administra, né, o Jovem Repórter, assim como outros projetos educacionais. Né? A gente teve aí uma eleição no último dia 23 de fevereiro, foi eleita a SORAC, a coordenação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A votação teve unanimidade pelo colegiado, né? E aí a SORAC assume, né, durante esse período aí, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Houve reuniões, né, entre membros da SORAC para poder repassar essa informação, né, e colocar aí à disposição da sociedade todas as informações inerentes à atuação da SORAC junto com as demais entidades, né, entidades da sociedade civil, junto com o Conselho Municipal, na luta aí, né, nas políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. Jovem Repórter de hoje recebendo o professor Léo Alves. Professor Léo Alves, que inclusive foi meu professor, né, ainda é meu professor, eu me sinto ainda aluno do professor Léo Alves. Inclusive, professor, a gente se coloca à disposição, né, vou até falar no ar mesmo, para os seus alunos, né, desse período atual, né, que estão vivenciando essa parte prática aí. Colocamos à disposição para virem conhecer um pouquinho o projeto, né, para ter esse acesso prático aqui, mas até mesmo, quem sabe, poderem participar também, assim como o Matheus, né, assim como outros representantes das universidades que também atuam com a gente aqui. Maravilha, né? Repassarei os alunos, né? Porque é importante eles conhecerem, né? Por exemplo, o trabalho de um rádio comunitário, como eu falei, né? Porque muitas vezes a gente foca muito nas rádios comerciais, né? E aí é importante entender esse contexto, né? Da importância da rádio comunitária, que ela vai dar espaço, como eu disse, para a comunidade que muitas vezes não tem espaço na grande mídia, vamos dizer assim. E a rádio é um veículo apaixonante, instigante, formou grandes profissionais e tem se reinventado a cada dia, porque quando a TV surgiu e a internet também, disseram que o rádio ia acabar. Só que aí o rádio está se reinventando e, como nós estávamos conversando aqui em off, professor, o estudante e o jornalista tem que se atualizar sempre
se dispõe, inclusive, a fazer coisas que ele não gosta dentro da vasta área de jornalismo. Nem todo mundo gosta, por exemplo, de edição, nem todo mundo gosta de produção ou de apresentação, mas tem que buscar fazer de tudo um pouco, né? Eu queria que o professor Léo aproveitasse aqui, ele já falou de algumas experiências interessantes, né? Tanto em sala de aula como também nas suas atuações. Queria, professor, que você explicasse também um pouquinho pra gente, né? É uma conquista já de algum tempo agora, acho que no meio da pandemia aí, né? Sobre as questões dos equipamentos, né? Que melhoraram aí a nossa atuação lá na UEPB, os laboratórios, né? Isso. Uma conquista e uma luta muito grande de já há alguns anos, e aí hoje a gente tem uma condição melhor, né? O que você avaliasse? Sem dúvida, né? Assim, hoje o curso ele dispõe de equipamentos, né? Vamos dizer, de ponta, né? Que não deixa a desejar por nenhuma, por exemplo, emissora de rádio, emissora de televisão comercial, né? Uma luta muito grande, isso aí já vem de várias coordenações, chefia, professor Orlando, professora Salete, né? Juntamente com a reitoria da universidade e os professores, professor Rômulo também, né? Que foi professor de vocês, foi meu professor, foi meu chefe, então, um cara que entende muito de televisão. Então, hoje se dispõe isso. Eu estava com os alunos no estúdio, né, que você não teve, Maurício, infelizmente a oportunidade de você pagou na época da pandemia, pagou remoto, fui mostrar o estúdio para eles, né, para eles entenderem, verem como vai ser essa experiência. Então, assim, é uma conquista muito grande, porque você tem essa parte prática, né, e como o Matheus estava falando, estava dizendo para os alunos hoje, não adianta dizer, eu não gosto de rádio, porque você vai ter que fazer, mesmo você trabalhando no site, você vai participar do rádio. Mesmo vocês aqui, vocês têm um programa, vocês têm o blog, vocês têm o site de vocês. Então, né, tem a parte de transmissão. Vocês se reinventam, vocês fazem 3, 4 coisas. E quem tem um bom texto, mas eu não quero televisão, mas você vai, de repente, fazer um boletim para a televisão, você vai participar de um programa de rádio para chamar as matérias, vai fazer uma transmissão, por exemplo, como eu faço para o Jornal da Paraíba. Então, hoje em dia, você tem algo que você vai ter específico, mas você vai acabar migrando por todas essas experiências. E, mas eu não quero. Se você não quer... E muitas vezes acaba surpreendendo, né, professor? Vão surpreender. Né? Muita gente que não gosta de rádio, depois termina a disciplina gostando de rádio. Né? Então, assim, acaba se descobrindo, né? O Maurício, infelizmente, não teve a oportunidade, mas a gente fez alguns exercícios, algumas produções de reportagem foram exibidas em rádios no rádio comercial, e isso foi o que, vou dizer assim, foi o que nos motivou, né? Porque a gente não tinha o estúdio, né? A gente iria fazer uns meets, umas gravações, mas é muito diferente você produzir um material e você veicular, né? Você perde totalmente o medo, né? Você diz, não, eu estou me escutando, cara, que legal, eu consigo fazer, né? Mas no estúdio eu fico mais de perto, acompanhando, orientando. E foi um desafio, viu, professor? Tem hora que eu fazia as gravações, rapaz, tava tudo perfeito, faltando 10 segundos, começava o cachorro latir. Pronto. Foi o desafio da pandemia e foi grande. E os atuais laboratórios, professor, nem se comparam com os que tinham lá no São José, né? Não, no São José eu não tive a oportunidade de gravar um telejornal. Não tive a oportunidade, que não tinha. Não tive a oportunidade de desfrutar do estúdio. Não tive a oportunidade de desfrutar do estúdio. Então, assim, eu trabalhei em televisão, foi muito mais assim, como disse, foi algo inesperado, né? Rádio não, que era relativamente mais fácil. Eu tinha tido experiência na FETEC FM e tal, que é uma concessão que a universidade tinha de rádio, né? Mas televisão não tem experiência, né? Fiquei mais nessa parte da teoria, né? E no final fiz uma reportagem lá que eu ainda tenho gravada, né? Qualquer dia eu vou postar no Instagram. Tá? E aí pronto, mas tranquilo. Acho que hoje vocês dispõem disso, né? E Maurício é um exemplo de como aproveitar dentro das adversidades, né? E como é que se diz, no dia a dia de uma rádio, né? Mostra como você, Manuel, Luana e vários outros alunos que conseguiram, naquele momento de dificuldade, se reinventar, né? E disse, não, a gente vai produzir. E produziu, né? Produziu, exibiu o material, né? E hoje está